Boa tarde, professora. Sou o Pedro. Vou começar a apresentação sobre o trabalho de secagem e psicometria. Esse é o sumário. Nosso grupo separou em 10 tópicos principais, a divisão do trabalho. E aqui os integrantes do grupo: o Felipe, o Gustavo, a Júlia, a Luísa e eu. Primeiro, eu vou falar a respeito da psicometria. O que é a psicometria? Ela é o estudo das propriedades do ar em relação à água, especialmente a quantidade de vapor da água presente no ar e como ela interage com a temperatura e a pressão. O objetivo da psicometria é entender as características do ar para controlar o ambiente de maneira mais eficaz, principalmente em processos como secagem, ventilação, climatização e conservação dos produtos. A importância da psicometria eu atrelei junto com os exemplos, então vou conseguir esboçar bem bonitinho como funciona. Primeiro, a gente consegue caracterizar o controle de processos de secagem. Ele é fundamental, a psicometria, ela é fundamental em processos como esse para secar alimentos, grãos, papel, tecido. O controle adequado da umidade relativa e da temperatura do ar permite otimizar a taxa de evaporação da água, garantindo que os materiais não sejam secos excessivamente ou de forma inadequada, o que poderia acabar comprometendo a qualidade do produto. A gente consegue observar isso na indústria alimentícia, onde a secagem de grãos e frutas depende da psicometria para ajustar as condições de temperatura e umidade do ar, evitando tanto a deterioração quanto o crescimento de fungos e bactérias naquele alimento. Depois, a gente consegue observar a otimização de sistemas de climatização e ventilação. Em muitas indústrias, especialmente nas que exigem ambientes controlados, como a indústria farmacêutica, têxtil e eletrônica, a psicometria ela ajuda a garantir que os sistemas de ar-condicionado e ventilação operem de forma eficiente. Isso ajuda a manter a umidade relativa e a temperatura dentro de parâmetros específicos, garantindo a qualidade dos produtos e a eficiência dos processos na respectiva empresa. Um exemplo disso é a indústria farmacêutica, onde os produtos e os componentes são muito sensíveis à umidade, então eles têm que ser armazenados em ambiente completamente controlado. Em terceiro ponto, a gente observa a prevenção de danos a materiais sensíveis. O controle da umidade relativa do ar é crucial para prevenir danos a materiais sensíveis à umidade, como eletrônicos, tecidos, papéis e produtos químicos. A psicometria ela fornece informações essenciais para ajustar o ambiente de armazenamento ou de produção, prevenindo a corrosão, o envelhecimento prematuro dos produtos ou a deterioração dos mesmos materiais. A gente consegue observar isso na indústria de papel e celulose, onde a psicometria ajuda a controlar a umidade do ar para evitar que o papel se deforme, perca a qualidade ou se torne suscetível ao mofo. Depois, a gente consegue observar a eficiência energética. O controle adequado, que é o último ponto, aliás, o controle adequado da temperatura e da umidade, ele pode resultar em economia de energia significativa, principalmente em sistemas de climatização e ventilação. O uso de conceitos psicométricos, ele permite otimizar os processos, ajustando a temperatura e a umidade para minimizar o consumo de energia, reduzindo os custos operacionais da empresa. A gente observa isso em grandes instalações industriais com sistema de ar-condicionado, onde a psicometria ela ajuda a ajustar os parâmetros de operação para garantir que a energia ela seja utilizada de maneira eficiente, evitando o resfriamento excessivo ou desnecessário do ar. O próximo slide é a respeito da secagem. O que é a secagem? Ela consiste na transferência de um líquido presente em um material sólido para uma fase gasosa com o objetivo de remover a umidade daquele material sólido. Essa transferência ela pode ocorrer por evaporação ou sublimação, dependendo das características do líquido e das condições do processo. Aqui eu consegui fazer um link entre a relação de psicometria e secagem. A secagem ela é um processo dependente das condições do ambiente, especialmente da psicometria do ar. Além disso, existem ajustes das variáveis psicrométricas, como aumentar a temperatura ou diminuir a umidade do ar, que podem acelerar a remoção de umidade de determinado material. A psicometria ela fornece as bases para projetar sistemas de secagem eficientes, como secadores industriais, que controlam rigorosamente a temperatura do ar, a umidade. A compreensão das propriedades psicométricas do ar também permite ajustar as condições ambientais de forma que a secagem seja mais rápida e eficiente. E quais são as importâncias da secagem na indústria? Primeiro, a preservação dos produtos. Ela permite a remoção da umidade e impede o crescimento microbiano, garantindo maior vida útil aos produtos. A melhoria da qualidade, onde a secagem ela pode afetar positivamente as características como textura, sabor, aparência e propriedades mecânicas dos produtos. A facilidade do manuseio e transporte, onde a redução do peso, tirando a água, no caso, ele diminui o volume, diminui o peso, facilitando o transporte e o armazenamento, melhorando a logística do processo. E, por fim, o preparo para processamento posterior. A secagem ela muitas vezes é necessária para preparar os materiais para etapas subsequentes do processo industrial. Quais são os exemplos de secagem? Onde a gente consegue observar? Na indústria alimentícia, onde ocorre a secagem de grãos, frutos, vegetais, carnes, laticínios e outros. Na indústria farmacêutica, secagem de medicamentos e outros princípios ativos. Indústria química, secagem de produtos químicos, fertilizantes, enfim. Na indústria têxtil, tecidos, fibras. Na madeireira, obviamente madeira. Na indústria cerâmica, além das cerâmicas, tem os tijolos. E é isso. Agora, a respeito do último ponto, que são os nossos fundamentos,
a gente consegue observar a umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta, ela é a quantidade real de vapor de água presente no ar e ela é expressa em gramas de água por metro cúbico. E é uma medida que é muito importante para entender a quantidade de água de vapor de água, né, que o ar contém naquele momento específico. Além disso, no processo de secagem, a umidade absoluta ela é relevante porque ela define a capacidade do ar de absorver mais água dos materiais que estão sendo secos. Em outras palavras, ele acaba determinando que quanto maior a umidade absoluta do ar, menor é a capacidade que ele terá para retirar a umidade do material. Já a umidade relativa, ela é a proporção de vapor de água presente no ar em comparação com a quantidade máxima que o ar pode conter naquela determinada temperatura específica. No processo de secagem, a umidade relativa ela determina a direção do fluxo de água entre o material e o ar. Se a umidade relativa ela for muito alta, o ar vai ter pouca capacidade de retirar a umidade do material, mas por outro lado, se ela for muito baixa, o ar terá muita capacidade de absorver a água do produto sendo seco. Agora, a respeito do bulbo seco e bulbo úmido. A temperatura do bulbo seco é a temperatura medida com um termômetro comum mesmo, sem qualquer influência de evaporação ou umidade, e ela é simplesmente a temperatura do ar em sua forma normal, ou seja, vai ser o valor registrado do termômetro sendo colocado no ambiente. Se eu colocar um termômetro aqui, vai ser essa temperatura. Já o termômetro de bulbo úmido, ele registra a temperatura por um termômetro cujo o bulbo ele vai ser envolvido em um pano úmido, em alguma forma de umidade. Então, a temperatura desse termômetro ele vai indicar a quantidade de umidade presente no ar, pois a água do pano ela vai evaporar, resfriando o termômetro, e então quanto mais umidade no ar, menor vai ser a diferença entre a temperatura do bulbo seco e do úmido. Por fim, não. Terceiro ponto a respeito da temperatura de orvalho, ponto de orvalho, é a temperatura na qual a água precisa ser resfriada para que o vapor da água presente nele comece a se condensar, formando gotas d'água. O ponto de orvalho é usado para medir a umidade absoluta do ar. E por fim, a entalpia do ar úmido é uma medida de energia total presente em uma unidade de massa do ar úmido, levando em consideração tanto a energia do ar seco quanto a energia associada ao vapor de água presente naquele ar. Em termos simples, resumindo, a entalpia do ar úmido ela indica a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura ou para mudar a condição do ar em um processo termodinâmico, como o aquecimento, resfriamento ou a secagem de determinado material. Bom, iniciando a psicrometria, a gente tem que saber que tem 3 processos diferentes que podem ser adotados. Então, primeiro, a gente tem a umidificação, que é quando você aumenta a quantidade de vapor de água no ar, e aí isso pode aumentar de diferentes maneiras, né? Então, se a gente aumenta a temperatura, se a gente evapora uma certa quantidade de água, se a gente nebuliza, então várias maneiras de você aumentar a umidade do ar. A desumidificação é o processo ao contrário, então você vai diminuir a quantidade de vapor de água do ar e também através de desumidificadores, através do resfriamento e de diversas maneiras. Agora, a secagem a gente não está tratando do ar, a gente está tratando de um material. E aí, de uma maneira bem parecida com a desumidificação, só que agora aplicada no material, a gente está reduzindo a umidade dele, né? E aí a gente também tem o auxílio do ar quente controlado também para saber o quanto que a gente tem que diminuir de vapor d'água dentro do material. Bom, a parte principal da psicrometria é reduzida, né, é resumida nessa carta psicrométrica que a gente pode ler, né, várias informações dela. Então, vou falar primeiro dos eixos, depois das linhas internas da carta e a gente vai se encontrando. Bom, na nossa linha horizontal, né, no nosso eixo X, que é representado, né, o rebatimento, vamos dizer assim, pela linha pontilhada vermelha, a gente está tratando com a linha, com a temperatura do bulbo seco. Então, é a propriedade do material seco, né, do ar seco. E do lado direito, né, no eixo Y, a gente tem a umidade absoluta em quilos em quilos de material úmido por quilo de ar seco. Então, a nossa umidade absoluta. Bom, nessa curva do gráfico, que é o nosso limite esquerdo, a gente tem a temperatura do bulbo úmido, né? Então, embaixo seco, nessa curvinha a parte úmida, e logo acima, nessas retas que estão sendo bem cortadas, é a entalpia. Então, aqui é a quantidade de energia que eu preciso por quilo de ar seco para eu poder fazer, né, as minhas equações. Bom, as curvas, né, representadas, né, principalmente pela tracejada verde, representa a umidade relativa do ar, né, e a azul clara, que está
decrescente, né, saindo do 20, ela representa o volume do, do material. Bom, agora eu vou fazer a análise psicrométrica dentro de cada uma das três que eu comentei, né? Então, umidificação, desumidificação e secagem. Então, basicamente, vocês podem perceber essa translação, né? Essa movimentação do ponto. Então, na umidificação, como eu comentei, a gente aumenta a temperatura do vapor d'água, né? Desculpa, a gente aumenta o vapor d'água, e isso pode acontecer de várias maneiras. Então, aqui eu estou trazendo de uma maneira que a gente está aumentando a temperatura do ar. Bom, e aí como vocês podem perceber, a minha umidade absoluta ela aumenta, então acontece o processo de umidificação, né? Então, rebatendo para o lado direito, né, para o nosso eixo direito, a gente consegue perceber que teve uma umidificação do processo né, desse processo. Bom, só que basicamente a gente tem, né, na umidificação também aquele processo de entrada e saída. A primeira equação eu defino como sendo o equilíbrio de massa. Então, basicamente, tudo que entra, né, em M1 e M2 de maneira separada é o mesmo que sai, né, nas nossas frações. E a segunda equação representa a energia também do sistema, que ela também se mantém. Então, basicamente, é isso, o equilíbrio da umidificação. Agora, mostrando para você a desumidificação, que é o processo inverso, né, da umidificação, como a gente estava comentando até agora, também o gráfico também vai ser o oposto. Então, aqui a gente tem, né, a gente está reduzindo a nossa temperatura e também reduzindo a nossa quantidade de umidade absoluta. Então, para mostrar que você pode manter a sua temperatura, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse feito essa trajetória da reta rosa e só continuado descendo a linha da temperatura, eu ia conseguir reduzir também a umidade, né, do material que a gente está analisando. Bom, então da mesma forma que o Gu já tratou justamente desses balanços de massa e energia para o caso de uma mistura de duas correntes adiabáticas, a gente pode tratar de uma forma mais geral da saturação adiabática. Né? A gente vai estar considerando aqui a mistura como um gás perfeito, um processo adiabático, ou seja, não tem entrada ou saída de calor necessariamente, e não tem trabalho sendo realizado, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter esses balanços aqui, em que a gente vai estar considerando 1 como a entrada, 2 como a saída e 3 como a interface água-ar, né? Então o balanço de massa para o ar seco é simplesmente a massa de ar que entra igual a massa de ar que sai. O balanço de massa para a água é justamente essa massa que entra com a umidade dela sendo considerada. Também a massa presente nessa interface vai ser igual à massa de água que sai e a umidade referente a ela. E o balanço geral de energia vai conferir justamente as três coisas relacionando agora à entalpia, que é a nossa forma de energia, né? Então, da mesma forma, a massa de ar que entra, a massa dessa mistura, né, água-ar que entra, vezes a entalpia dela, mais a que está presente na interface, é igual a que vai sair pelo meio. Simples assim. Agora eu vou falar a respeito dos instrumentos de medição das variáveis psicrométricas. Eles são utilizados para medir as condições do ar, como a temperatura, a umidade relativa, a pressão e outras características relacionadas ao mesmo. Os principais instrumentos são o termômetro, que mede a temperatura do ar, podendo ser de mercúrio, de álcool, digital, e ele acaba medindo as variáveis psicrométricas essenciais para determinar o conforto térmico. Então, apesar de ser uma ferramenta muito comum, que na casa de quase todo mundo tem, ela é muito importante. Na sequência, tem o higrômetro, ele é usado para medir a umidade relativa do ar. Existem diversos tipos de higrômetros, como o higrômetro de cabelo, o de resistência elétrica e o de condensação. Na sequência, temos o psicrômetro, ele é um conjunto de dois termômetros. Um termômetro seco, que é utilizado para medir a temperatura do ar, e um termômetro úmido, cuja extremidade ela é envolta por uma faixa de tecido úmido, e a diferença de temperatura entre os dois termômetros vai ser utilizada para calcular a umidade relativa do ar. Além disso, temos mais dois psicrômetros, o de sling e o eletrônico. Temos também o termohigrômetro, ele combina um termômetro e um higrômetro em um único dispositivo para medir simultaneamente a temperatura e a umidade relativa do ar. A gente tem também o barômetro, ele mede a pressão atmosférica, que junto com a temperatura e a umidade, ela ajuda a caracterizar as condições psicrométricas do ar naquele local que está sendo medido. Temos também o anemômetro, ele mede a velocidade do vento, e quando combinado com outras medições, ele pode ajudar a calcular o índice de conforto térmico, principalmente em ambientes ao ar livre e em sistemas de climatização. E por fim, já é uma forma de medição mais indireta, tem o piranômetro, que ele mede a radiação solar. Embora não seja uma variável psicrométrica diretamente, a radiação ela afeta o conforto térmico e a umidade do ar.
Então, para concluir, esses instrumentos eles fornecem dados que podem ser utilizados em diagramas psicrométricos para calcular as variáveis, como o ponto de orvalho, a entalpia e a umidade absoluta, que eu falei em alguns slides atrás. A primeira etapa do nosso processo de secagem é determinar a qual classe o material a ser secado pertence. E esses materiais eles podem pertencer a duas classes, a primeira sendo granulados e a segunda sendo hidratos. Em que granulados são aqueles materiais que têm granulações ou irregularidades, e são nessas irregularidades em que a umidade se acumula. Por exemplo, um copo, aqui um copo d'água, nessa irregularidade do copo, que a água, no caso, é acumulada. Essa é a ideia. E a movimentação dessa umidade, nesses grânulos, é livre, e é por consequência de forças gravitacionais e por consequência da capilaridade também. E esses materiais eles são pouco afetados pelo processo de secagem, porque essa umidade ela não está diretamente no material, ela está numa irregularidade do material, então ela está no material. Por isso, o material ele não é muito afetado pelo processo de secagem e isso pode trazer vantagens econômicas. Já os hidratos, eles são materiais em que a umidade está no interior, né? Tá ligado na estrutura do material. Então, passando pelo processo de secagem, o material ele vai ser afetado, né? Então, o hidrato final ele vai ter sofrido alteração pelo processo de secagem. Por isso, pode acabar sendo um processo mais custoso, porque tem que ser feito com mais cautela, visando não perder a umidade da estrutura do material. E sobre os mecanismos da secagem? A gente tem a transferência de massa e calor como um mecanismo de secagem. Então, vou falar sobre isso e sobre as etapas da secagem. A transferência de massa e calor nada mais é do que o movimento da umidade do interior do sólido para a superfície. E isso pode ser feito ou por difusão ou por influência da capilaridade do material. A difusão nada mais é do que o movimento da umidade do interior do sólido para a superfície. Então, é do meio com maior umidade para o meio de menor umidade, né? Esse é o conceito de difusão. E aí, para isso, a gente leva em consideração a taxa de difusão, que é influenciada pelo gradiente de concentração e pela temperatura e natureza do sólido também. Então, as condições do material e do sólido influenciam diretamente nessa difusão, na taxa de difusão. Aqui do lado direito, a gente tem a equação da difusão, que nada mais é que a variação da taxa de difusão no tempo é numericamente igual ao coeficiente de difusão vezes a derivada segunda dessa taxa. Em outras palavras, quanto maior a taxa de variação dessa concentração ao longo do tempo, maior o coeficiente de difusão. E ter esse coeficiente de difusão alto significa que a movimentação dessa umidade ela é mais rápida, ela tem uma melhor movimentação no sólido. Já a capilaridade é o movimento de um líquido através de espaços estreitos devido à força de adesão e coesão. Então, a capilaridade seria a movimentação do líquido, da umidade, de um espaço para o outro. Isso seria a capilaridade. E esse mecanismo ele é importante, principalmente nas etapas iniciais da secagem, porque a gente tem que pensar que no começo da secagem tem muita umidade. E pensando no material que tem a umidade aqui e tem na estrutura também, primeiro a umidade vai sair dos lugares mais fáceis, de mais fácil acesso, que seria aqui nos copos, por exemplo, pensando numa estrutura maior. E outra coisa que vai influenciar é o diâmetro do poro. Então, por exemplo, dessa caneca sairia muito mais fácil a umidade do que desse copo, que tem um diâmetro menor. Também a gente tem que levar em consideração a viscosidade do líquido. Então, líquidos mais viscosos vão ter mais dificuldade de passar pelo processo de secagem, vai ser mais difícil essa movimentação da umidade, além da diferença de pressão e o extremo do capilar, para ver essa distância. Aqui a gente pode ver as fases do escoamento na capilaridade. Então, pensando no que eu expliquei agora, tem a umidade por tudo, na primeira imagem. Já na segunda imagem, a umidade do topo, do começo, pensando aqui nos copos, ela já saiu. Então, era onde era mais fácil a umidade sair. Aqui embaixo continuou a umidade. Na última imagem só tem umidade em pontos mais no meio de mais difícil acesso, que fica mais difícil passar por esse processo de secagem. E sobre as etapas de secagem, a gente tem duas etapas no processo de secagem, sendo
um deles a taxa constante e o outro a uma taxa decrescente. Como assim? A taxa constante, ela é a secagem durante um período. E é nesse período inicial, né? É no começo da secagem. Pensando no slide anterior sobre a capilaridade, seria aqui na primeira imagem, onde tem muita umidade. Então, o período vai ser uma taxa constante, né? Esse processo de, de taxa de transferência de calor. E quando esse período de taxa constante se encerra? Quando ele atinge o valor crítico, que é chamado de teor crítico de umidade. Quando ele atinge esse teor crítico, já vira a taxa decrescente. Então a curva já começa a cair. Então, assim, a superfície não está mais saturada, ela não está cheia de umidade. Então já vai ser mais difícil esse processo de secagem. Então vai ter um decaimento da curva da taxa de queda da umidade, né? Então vai diminuir. Enfim. E aí, essa taxa decrescente ela é controlada principalmente pela taxa de difusão interna do líquido através do sólido. Então, a ideia é constante. É lá no começo da secagem, onde tem bastante umidade, e depois tem o decaimento, né, em relação à diminuição da umidade para continuar. E percebam que o segundo período da taxa decrescente é quase constante, então é um valor bem baixo. Então, agora passando aqui para a parte de cálculo, lógico que ia envolver fórmulas e contas, não tinha como não aparecer, a gente já viu que a curva de velocidade ela vai possuir dois períodos bem diferentes para secagem, um constante e um decrescente, então eles vão ter fórmulas diferentes para cada um, mas de forma geral, a gente tem essas fórmulas aqui para secagem. A velocidade, que é esse R aqui, ele vai depender da massa do sólido que vai ser seco, vai depender do teor de umidade desse sólido, vai depender da área da superfície de secagem, do tempo de secagem, ou também do fluxo molar, massa molar do vapor. E aí, passando esse deteta ali e isolando ele, a gente consegue o tempo de secagem, justamente, né? A integral entre o teor de umidade do momento 1 e 2 pelas variáveis ali. Mas vamos por partes. Lógico, o período de taxa constante é o primeiro momento da secagem. Ele é o momento mais simplificado. Por quê? Porque a velocidade, o R, vai ser igual. Vai ser igual no começo e no final. O final seria o ponto crítico, o RC. E ela vai depender dos coeficientes de troca de calor e de massa. Aquela integral que eu falei, ela vai ter formas diferentes, seja constante, seja decrescente. Aqui, ela é desenvolvida desse jeito mais simplesinho aqui, então a gente consegue isolar o θc, né, essa duração da secagem constante, e a velocidade ela vai depender justamente do coeficiente de transferência mássica, vai depender das umidades específicas, só que na verdade a fórmula que a gente vai usar é essa segunda igualdade aqui. Aqui vai depender do HV, que é o coeficiente de transferência de calor. Ele vai ser muito importante para nossas contas. Embaixo a gente tem o lambda de calor latente e, lógico, a diferença entre as temperaturas do vapor e da interface sólido-fluido. Aqui eu achei legal deixar um slide de apêndice com as variáveis definidas certinho, né? E a dimensão, as unidades de cada uma, para a gente poder não se perder conforme faz os cálculos. Bom, lógico que vai interessar pra gente a taxa total de passagem de calor, e a gente sabe intuitivamente que isso vai envolver calor transferido por condução, por convecção ou por radiação. Então a gente percebe nessa primeira fórmula que vai ter coeficientes Hzinho para cada um deles, né? HC, HR e o U, que vão ser justamente envolvendo condução, convecção e radiação. E a gente sabe que o HV é a soma deles, porém, nesse caso aqui constante, o calor transferido por radiação e condução não vai ser muito significativo. Ele vai ser simplesmente convectivo e a gente vai soltar nessa terceira fórmula resultante aqui, que vai depender de vários microparâmetros, variáveis como calor específico, número de Prandtl ou viscosidade. Porém, para uma situação mais simples, que a gente consegue fixar esses parâmetros, ou eles foram testados por muito tempo experimentalmente em diversos experimentos de laboratório, a gente chega nessa fórmula aqui, que é a que a gente realmente vai usar. É uma fórmula mais direta ao ponto, que só vai depender do GV, que é justamente um coeficiente de vazão mássica, né, que vai aparecer nos nossos exercícios. Aí a gente tem novamente um slide aqui de apêndice sobre as variáveis. Bom, como a gente já sabe, cada um dos períodos tem o seu devido teor de umidade. Então aqui para o constante é o teor crítico, que ele vai acontecer ao final do período de taxa constante e ele vai dizer respeito à facilidade com que a umidade se desloca no sólido. E claro que isso tem relação com a porosidade do material. Então a espessura dos poros ou da amostra, a velocidade com a qual essa umidade se desloca no material, e isso vai ter relação com condições experimentais e parâmetros de fábrica. E aqui em sequência a gente tem alguns gráficos que eu achei legal pôr, justamente mostrando essa relação do teor de umidade. Primeiro da areia com vapor de água, depois a polpa de amianto com ar úmido, e a gente vê que depende da profundidade, ou seja, a questão de área, de volume do secador vai importar, a questão da diferença de temperatura entre a interface e o meio.
E ok, finalizando o período de taxa constante, a gente chega no decrescente, só que ele é um caso difícil de prever genericamente. Ele é um caso que vai variar muito para cada parâmetro, ou sólido, ou vapor que a gente quiser utilizar para essa secagem. Então, claro, a estrutura do sólido vai influenciar, a taxa de secagem, a velocidade, o teor de umidade, sempre vão ser questões experimentais que a gente vai assumir ou que a gente vai descobrir para cada uma das nossas situações de análise. Só que, claro, a gente tem que fazer conta, a gente tem que entender como isso acontece, a gente tem que ser capaz de visualizar isso de alguma forma. Não adianta só falar que são parâmetros muito específicos que variam de caso a caso. Não. A gente tem sim uma maioria dos casos que se pode generalizar com a qual a curva de velocidade de secagem contra o teor de umidade vai se parecer com uma reta. A gente vai ter essa relação entre razões, e aí substituindo lá naquela integral que eu falei que era genérica, mas que ia ser diferente para constante ou decrescente, a gente tem essa nova fórmula aqui para o tempo de secagem, né, para duração. A gente percebe que ela é um pouquinho mais complicada do que aquela primeira para o constante, porque agora ela representa uma média logarítmica, mas ainda assim a gente vai poder fazer considerações sobre ela e adaptações conforme a gente for mexer nos exercícios. Aqui para mostrar diferentes gráficos justamente da velocidade de secagem nessa taxa com relação à umidade, para perceber a diferença que faz um período constante ou um decrescente, ou se a gente aproxima aquela equação de uma forma linear, ou polinomial, ou logarítmica. Para cada variável e para cada condição a gente pode ter uma cara completamente diferente para esses gráficos. E passando para o teor de umidade referente a essa decrescente, a gente tem a umidade de equilíbrio, que é quando a taxa de secagem atinge o valor nulo, ou seja, não está mais rolando secagem. A umidade ela vai ficar retida no sólido em equilíbrio com o vapor úmido do meio. Lógico que isso vai depender da estrutura do sólido, da temperatura ou umidade que o vapor está sendo utilizado e se o material é capaz de reter mais ou menos líquido na sua condição de equilíbrio. Aqui a gente pode ver alguns gráficos, né, com relação a essa umidade. Esse primeiro ele vai mostrar justamente a umidade relativa para vários materiais diferentes, para a gente ver como a curva se comporta de diferentes formas. Esse segundo gráfico ele vai voltar a aparecer na resolução do exercício, mas ele diz respeito especificamente ao algodão, né, e a temperatura em Fahrenheit, como é que ela influencia a umidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de secagem e tipos de secadores que existem. Começando pelos tipos de secagem, a gente elencou os 3 principais aqui, que são a secagem convectiva, a secagem por condução e a radiante. Na secagem convectiva, a gente vai ter ali a transferência de calor do ar quente ou de um gás para o material úmido através da convecção, e esse calor vai fazer com que a umidade do material evapore. Um processo semelhante que a gente consegue estabelecer uma relação aqui é o do secador de cabelo, né, que vai liberar um ar quente que, ao entrar em contato com o cabelo, vai fazer com que ele seque. Então, é um processo semelhante, só que aplicado em indústrias, né, com outros tipos de materiais. Já na condução, a gente vai ter ali a transferência de calor por meio de contato. Então, um exemplo que a gente pode dar é a secagem de grãos, que os grãos vão ser distribuídos numa chapa metálica aquecida, e aí o calor dessa chapa em contato com os grãos vai fazer com que a umidade deles evapore. E por último, o processo de secagem radiante é semelhante ao que a gente utiliza no cotidiano para secar a roupa no varal, né? Que a radiação do sol vai entrar em contato com as roupas e fazer com que a umidade evapore. A secagem radiante é esse princípio, então vai ter a radiação eletromagnética entrando em contato ali com o material e fazendo com que a umidade nele evapore. E aí, entrando mais nos tipos de secadores, a gente trouxe 4 tipos principais aqui. Então, o primeiro, o secador de bandejas, ele vai atuar numa operação embatelada com a circulação do ar quente por meio das bandejas. Então, o material vai ser colocado ali nas bandejas e o ar vai passar por eles promovendo essa secagem. Ele vai ser adequado para pequenas quantidades de material, porque o seu funcionamento é mais simples, e é aplicado principalmente na secagem de produtos farmacêuticos, corantes e outros produtos químicos. E aqui o Felipe já explicou com mais detalhes as fórmulas, mas a gente trouxe especificamente para cada tipo de secador qual fórmula que poderia ser aplicada. Então a gente trouxe essas 2 equações aqui para o secador de bandeja, porque ela leva em consideração uma área delimitada, né? Então que vai ser a área da bandeja que está sendo utilizada ali, e uma taxa de secagem constante, já que todos eles vão estar passando pelo processo ao mesmo tempo, com todas as bandejas ali juntas. O segundo tipo de secador que a gente trouxe é o secador de túnel, que vai atuar numa operação contínua. Então, o material vai estar ali se movendo dentro desse túnel por meio de uma esteira ou de um carrinho e vai ter um fluxo de ar quente ali para promover a secagem. Ele tem uma alta capacidade de produção e é mais adequado para os materiais granulares ou em pedaços, então, por exemplo, grãos, cereais, frutas e vegetais. E aí, as fórmulas que a gente trouxe para esse tipo de secador levam em consideração uma taxa de secagem decrescente, porque conforme o material vai passando ali pelo túnel, a sua umidade vai diminuindo, então essa taxa de secagem também diminui. Então a gente considera essas fórmulas que levam em consideração essa taxa contínua, né, que vai decrescer continuamente. O terceiro tipo é o secador rotatório, que é basicamente um cilindro que vai estar rotacionando com o material ali dentro e com o ar quente passando ali também, para que ele seque. Ele vai ser mais adequado para materiais granulares ou pastosos e tem alta eficiência térmica.
Então, ele pode ser aplicado para minérios, fertilizantes ou outros produtos químicos. E a fórmula que a gente trouxe leva em consideração as características desse cilindro. Então, vai ter o diâmetro do cilindro, a velocidade de rotação, a inclinação. Então, tudo relacionado a ele e ao material que está nele para que a gente consiga calcular as características em relação à secagem. E, por último, o secador pulverizador, é o qual vai ocorrer a atomização do material líquido em pequenas gotículas. Então, elas vão ser transformadas em gotículas menores e o produto final vai ser um pó fino e uniforme quando ele estiver seco. Ele tem alta capacidade de produção e é aplicado principalmente na secagem de leite em pó, café, cerâmicas ou outros produtos farmacêuticos. E as fórmulas que a gente trouxe levam em consideração o diâmetro da partícula, né, que é o mais importante quando a gente considera a atomização desse material líquido nessas gotículas menores. Bom, então enfim a gente chegou justamente no final do trabalho, que é a parte de resolução do exercício. Eu não vou ficar lendo o enunciado aqui, vocês podem pausar o vídeo para ir lendo ou enquanto eu vou falando, mas eu achei ele muito interessante, apesar de ser assim, simplinho e curto, porque ele menciona vários conceitos que a gente viu ao longo do trabalho todo. Ele menciona os 2 períodos de secagem, então taxa constante, taxa decrescente, ele quer que a gente calcule o tempo de secagem, ele envolve também o tipo de secador, porque ele menciona que é o secador descontínuo. Ele envolve também a análise gráfica, né, aquela carta psicrométrica, ou também aquele gráfico do algodão. Então eu achei ele muito legal por misturar esses conceitos. E aí, isso aqui é só um sumário das informações principais, né? Também não vou falar individualmente, mas aqui o que vai ser útil pra gente é, claro, as temperaturas do ar e do bulbo úmido, a vazão mássica de ar vai importar, teor de umidade, densidade do algodão, teor de umidade inicial e final, porque a gente sabe que vai ocorrer uma secagem, ou seja, é para ele diminuir, e as dimensões da bandeja para achar a área de secagem. Então, a gente quer chegar no fim das contas naquela equação que a gente acha o θ, né, o tempo de secagem. E ela vai depender da velocidade RC, vai depender da massa de sólido, vai depender de várias coisinhas que a gente vai achando agora aos poucos. A primeira delas é justamente essa umidade, para a gente chegar na umidade relativa e poder usar no outro gráfico. A gente pegando a carta psicrométrica e vendo as condições que a gente tem, da temperatura de 75 e de 50 graus, a gente pode ver aqui do gráfico, a partir do eixo X, subindo 75 graus até bater naquela reta adiabática de 50, a gente vê que chega na curva dos 20% de umidade e batendo lá no eixo Y, justamente o Y igual a 0,12, ou seja, chama a umidade molar do ar seco, chama a umidade, então a gente consegue calcular para o ar saturado, que é justamente fazer uma regra de 3 para achar o 0,60, e assim a gente pode prosseguir. Com aquelas umidades que a gente achou agora, a gente pode chegar na umidade relativa, encontrando as umidades específicas tanto do ar seco quanto do ar saturado, por meio dessa formulazinha que envolve o Yzinho, e aí para cada um dos dois a gente acha uma relação para encontrar Y igual a 0,167 para umidade específica do ar seco, Y igual a 0,375 para umidade específica do ar saturado, e assim poder fazer a razão entre um e outro para descobrir a porcentagem de umidade relativa. A gente vai usar essa porcentagem naquele gráfico do algodão, porque o eixo X é justamente umidade relativa, a gente só faz uma conversão de temperatura, os nossos 75 graus Celsius vão virar 167 graus Fahrenheit, e aí maravilha, conseguimos nosso teor de umidade. Guarda essa informação por agora, vamos achar mais coisas. A gente vai precisar do coeficiente de transferência de calor, o HV. E para ele a gente precisa do GV, que é justamente essa taxa de vazão mássica. O exercício deu aqueles 2.500, só que eles estão numa unidade do sistema internacional. A gente primeiro multiplica ele por um fator de conversão para chegar nas unidades inglesas, que é as que valem para essa fórmula. Maravilha, conseguimos aquele valor de 509,3, a gente só substitui ele na fórmula e acha o valor de HV, o valor do coeficiente de transferência de calor. Por quê? Agora a gente consegue colocar para descobrir a velocidade. Justamente essa velocidade, no momento constante, a gente sabe já o valor de lambda, que ele é padronizado justamente para passagem de fase justamente envolvendo vapor e líquido. A diferença de temperatura é aquela que o exercício deu, né, 75 e 50 graus, e maravilha, encontramos um valor para velocidade. Outra coisa que é importante para a gente daquela fórmula é a massa de sólido. E a massa de sólido ele deu a densidade, que se vocês lembrarem, é grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é um volume. A gente consegue achar esse volume pela área da secagem e a profundidade. Aqueles 60 por 60 centímetros, 1 centímetro de profundidade, maravilha. Cancela, 2,52 quilos de sólido. Essa aqui é a equação que a gente queria chegar. E agora a gente tem tudo. A gente tem os teores de umidade, que o exercício deu lá no começo, que começava em 1 e o crítico era 0,4. A gente descobriu a massa, a gente descobriu a velocidade, a gente sabe que a área é o 0,6 vezes 0,6. Conseguimos, então, o tempo, a duração da secagem durante a taxa constante, 10,45 horas. Ela é a única? Não, não é o único período, porque também tem uma secagem a taxa decrescente. Lógico que é uma formulinha mais chata, que eu falei, envolve o logarítmico, só que a gente já tem todos os valores. O exercício deu que a taxa final de teor de umidade era 0,1, a gente descobriu aquele 0,052 a partir do gráfico do algodão, a gente tem, de novo, o mesmo valor para RC, o mesmo valor para área, o mesmo valor para massa, e a gente descobre agora 12,01 hora só para esse período de taxa decrescente.
Então, o que a gente faz? A gente soma as duas. Se lá na taxa crescente dura 10,45 horas e aqui na decrescente 12,01, 22,46 horas é o período total, o tempo total de duração para a secagem desse algodão nas condições selecionadas e considerando os dois períodos. E a gente pode ver aqui do lado esse gráficozinho justamente mostrando, né, os dois momentos e o teor de umidade relativo a cada um deles. E aí, para finalizar, como referências bibliográficas seriam justamente 3 daqueles livros presentes lá no plano de ensino, né? O Faust, o Jacobs e o McCabe, sendo que o Faust a gente utilizou principalmente de 2 capítulos, né? Um para falar mais de conceitos gerais de psicrometria e o outro para focar propriamente em secagem. Então deixei aqui certinho as páginas de cada um dos capítulos referentes e obrigado pela atenção. Acabou o trabalho.